Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz em o nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho, Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles aqui para a gente dar continuidade à nossa série de vídeos referentes ao casamento. Série controversa, muito controversa, um assunto bastante delicado para se debater aqui, e nós vamos ver aos olhos das Escrituras qual é o padrão de Deus. Vimos no vídeo anterior que o padrão de Deus era através de Adão e Eva. O homem tinha que deixar pai e mãe e se unir à sua esposa, sendo uma relação heterossexual e monogâmica. Porém, quando nós analisamos a história de Israel, nós vemos claramente uma grande poligamia, principalmente das pessoas que tinham mais recurso financeiro. E nós vamos entender um pouco mais referente a isso. Será que Deus aceitava isso? Isso era um mandamento de Deus, a poligamia? Ou Deus apenas tolerava? Deus se silenciava? Vamos entender o motivo pelo qual ele se silenciou. Então, vamos adentrar um pouco a este assunto aí que é bastante polêmico, referente ao casamento poligâmico do Antigo Testamento. Vamos lembrar aqui que quando o homem ele caiu, quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, o padrão de Deus ficou totalmente bagunçado. A humanidade não sabia mais qual era o padrão de Deus. Eles não tinham mais o relacionamento íntimo entre pai e filho, entre criador e criatura, não tinham mais isso. E quando eles foram expulsos do Éden, aí o padrão de Deus começou a ser plenamente adulterado. E com o casamento não foi diferente. O ser humano foi adulterando também o casamento, como acontece até os dias de hoje. Vamos ler aqui uma passagem que se encontra em Gênesis 4, a partir do versículo 17, que diz o seguinte: Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Versículo 19. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Olha só. Aqui a gente viu que pelas escrituras, este é o primeiro relato de um relacionamento adulterado. Como assim adulterado? Um relacionamento que foi modificado pelo homem. Não apenas o homem e a mulher tão somente, e Deus no centro, obviamente, mas aí Lameque, filho de Caim, ele obteve duas mulheres. A poligamia estava instaurada no povo que se iniciou aí a humanidade. Não era o povo de Israel ainda. Mas aqui a gente vê que houve uma adulteração. Não mais o padrão de Deus estava sendo
respeitado. E aí, quando a gente verifica a continuidade dos estudos referente ao casamento no povo de Israel, ou mesmo antes do povo de Israel ser instaurado, a gente vê que a poligamia estava realmente já enraizada. Vamos conversar aqui não, mas vamos ler aqui, melhor dizendo, uma passagem aqui que se encontra em Gênesis, capítulo 16, a partir do versículo 1, fala um pouco sobre Abraão. Capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Olha só. Então, olha como é que aconteceu as coisas. Quando a gente entende um pouco da história do povo de Israel e também do povo árabe, a gente vê que Ismael foi o quê? Foi a pessoa que deu origem ao povo árabe, ao povo palestino. E Isaac, que foi o filho da promessa, que foi o filho de Sarai, que virou Sara depois, foi a origem do povo de Israel. Então olha só, por conta de uma adulteração no padrão de Deus, olha o que ocorreu. Ocorreram que dois povos que não se bicam até hoje surgiram e estão aí, brigando entre si desde a antiguidade. Começou por aí, começou nesta adulteração. Então olha só que Deus, ele tolerou, ele se silenciou nesta situação para mostrar que este não era o padrão de Deus. Se acaso Sarai não tivesse se demonstrado desta forma, dando Agar a Abrão, sem dúvida alguma, muitos problemas de Israel seriam sanados.
Mas ocorreu o contrário. Então aqui a gente vê que naquela época era comum a poligamia. Porém, Deus, de maneira nenhuma, compactuava com isso. O que pode acontecer? O que ocorria também era o seguinte: como os povos daquela época eles tinham que guerrear demais, então muitos homens morriam lá e pessoas, mulheres também ficavam o quê? Ficavam viúvas. E o que ocorria? Então, os homens eles se casavam com muitas vezes um resgatador, que um irmão de uma pessoa que morreu em guerra. Ele resgatava a mulher do irmão para quê? Para dar o quê? Continuidade na prole do irmão, para que o nome do irmão continuasse vivo, por mais que ele estivesse morto. Então, tem vários motivos que nós conseguimos às vezes conjecturar aí para entender o motivo pelo qual eles tinham muitas mulheres. Deus silenciou, porém o silêncio de Deus nunca vai querer dizer que ele estava concordando com aquilo, de maneira nenhuma. O padrão já estava estabelecido no Éden. Porém, de alguma forma, Deus tolerou ou Deus se silenciou nestas situações, muito provavelmente, talvez também para que o povo pudesse procriar mais, já que eles viviam em guerra. Então, se ele não se silenciasse referente a várias esposas, talvez, muito provavelmente, o povo iria se diminuir. A gente não sabe. Mas tem vários motivos que a gente possa pensar dos motivos pelos quais Deus ele se silenciou quanto à poligamia. Porém, quando nós iremos estudar um pouco mais para frente, verificando referente ao cristianismo, Jesus, ele bate de frente com isso. Ele mostra exatamente o padrão. Ele mostra novamente o padrão que Deus quer, que é a monogamia heterossexual. Depois iremos adentrar em outros vídeos referentes ao casamento. Falaremos mais um pouquinho sobre o casamento no Velho Testamento, e aí depois falaremos do casamento no Novo Testamento, que vale para nós hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com a sua vida, compartilha ele com o seu bom procedimento, e tamo junto aí. Vamos continuar estudando sobre esse tema bastante controverso e bastante relevante para as nossas vidas. Tamo junto aí, deixa um like no vídeo e se inscreva no canal.